Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui essa leitura onde a gente trabalha juntos. Você vai escolher um montinho pela pena, pelo número, pela carinha da carta. Você vai usar a sua intuição para escolher um montinho ou mais de um. Você é que decide. E eu vou ter uma mensagem pronta para você, te dizendo ali o que é que você precisa ouvir nesse momento. Queria lembrar, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br. O link para o meu site de agendamento que eu acabei de te contar vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Só clicar no título do vídeo que ele abre a caixinha de descrição, tá bom? Muito bem, sem mais delongas, eu vou deixar agora uma imagem e você pausa essa imagem para escolher o seu montinho. Muito bem, vamos começar aqui então. Para você que escolheu essa peninha número 1, montinho número 1, vamos ver qual que é essa primeira carta. Vamos descobrir juntos. Muito bem, atrás dessa primeira peninha nós temos um 3 de espadas. O 3 de espadas, eu já sei que eu estou conversando com um grupo de pessoas que pode ser que você esteja lidando com questões desafiadoras, e eu penso o seguinte: sabe quando você tem assim um amigo ou uma pessoa que você conhece, você começa a querer conversar sobre certas coisas que estão te incomodando ou que você está precisando falar sobre aquilo para entender melhor, para processar as suas emoções. E aí tem aquelas pessoas, aqueles amigos, né, que falam assim: nossa, mas você está exagerando, não, mas será que você não está sendo muito emocional e não sei o quê? Não é legal, né? Eu particularmente não gosto, eu acho que tem um probleminha aí. Então eu já sei que esse primeiro grupinho, a nossa conversa não vai ser assim. A nossa primeira conversa vai ser assim: olha, aqui o que você está precisando ouvir é uma conversa sobre o quanto as coisas que você está sentindo, elas são válidas. E nós vamos falar mais sobre esses assuntos, sobre essas questões desafiadoras que podem estar te chateando, e abrir esse espaço para você se sentir ouvido e, quem sabe, também trazer aqui alguns pedacinhos de sabedoria para você na hora de falar sobre essas coisas. Muito bem. A primeira carta que cai na mesa é essa carta do elefantinho, que ela fala preso na lama e mostra um elefantinho andando em círculos. Então, para muitas pessoas, pode ser que você esteja se sentindo meio sem saída, entendeu? Não é uma previsão de que você, ou uma afirmação de que você está sem saída, mas é uma carta que já aparece aqui dizendo o seguinte: muitas vezes, essa sensação de andar em círculos ou de se sentir preso, estagnado, não é porque não tem movimento na nossa vida, é porque a gente está andando em círculos num mesmo padrão. Para algumas pessoas, isso é um convite para se permitir quebrar um padrão, para começar a ver mudança. Para outras pessoas, também tem isso, uma mensagem assim: olha, nesse pedacinho do caminho, ele é um pouco mais desafiador, porque fica voltando no seu caminho coisas que fazem parte de um padrão para você enxergar, reconhecer, expressar o seu livre-arbítrio e quebrar esse padrão. Não é evidência de que a realidade é essa, vai ser para sempre assim. Inclusive, o desafio desses momentos é esse, porque quando a gente entra nessa falta de esperança, vamos falar assim, a gente pode ter uma tendência a jogar a toalha, desistir e falar: não tem jeito, eu posso querer fazer diferente, eu posso querer ser diferente, mas o mundo é assim, as pessoas são assim, não sei o quê. Não. Evita entrar nisso aí. Também tá me chamando a atenção que já de começo, né, quando a gente estava sentindo a energia e como ela quer conversar com você, com esse meu montinho número 1, tinha muito essa coisa, né, o exemplo que a gente deu, quando a gente quer conversar, às vezes sobre uma situação ou como a gente está se sentindo, e às vezes a gente não encontra essa resposta ou esse espaço ou essa empatia do outro como a gente espera naquele momento. Então pode ser que para muitas pessoas esse é um momento onde você está percebendo mais as diferenças do que aquilo que une, mais aquilo que te separa das pessoas ou de uma situação do que aquilo que te une. E não é uma crítica como você está enxergando ou sentindo, as suas emoções são válidas, mas também faz parte da conversa isso.
independente do que está acontecendo, é muito mais uma conversa sobre tem um padrão. E ou você está vivendo situações que estão te ajudando a enxergar com mais clareza um padrão, ou você está vivendo aqueles momentos em que o universo fala assim, ei, cocriação, agora é a sua vez, eu vou te dar várias oportunidades para você expressar o teu livre-arbítrio e ir numa direção diferente, quebrar um padrão de resposta para ver resultados diferentes. Força que dá. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 1? Importante é isso, não é um momento de falta, não é um momento de problema, não é um momento problemático, apesar dele desde o começo falar assim, vamos bater a real porque também precisa reconhecer esses momentos de quando a gente passa por pedaços desafiadores do nosso caminho. Só que cuidado com acreditar muito nessa narrativa da falta, do problema, da falta de oportunidade ou de possibilidade das coisas serem diferentes. Aí, a próxima carta é essa carta de número 33, que é número de cocriação divina. Eu não estava falando aqui agora há pouquinho sobre cocriação, inclusive vou pegar meu baralho de lei da atração, tá? Mas deixa eu mostrar aqui primeiro. Número 33, número mestre de cocriação divina. Mostra aqui essa porta de corações se abrindo. A gente começou com papo de coração e continuamos em papo de coração. Então eu sei também que para muitas pessoas, eu estou conversando com pessoas que estão nesse caminho de um coração corajoso. Essa pode ser uma parte do caminho que requer ainda mais coragem, ainda mais fé, ainda mais esperança. Mas esse é um momento de abertura de portas, é um momento onde você está expandindo, criando. Aí tem aqui essa cartinha de chakra da coroa, que é conexão com o divino, sabedoria maior, fé, essas coisas. Também aparece aqui essa carta nesse momento para falar assim: as coisas que estão aparecendo no seu caminho têm uma função e dentro do grande esquema das coisas, tudo trabalha a seu favor. Vira um problema ou pode virar um problema quando você aceita o andar em círculos. Mas eu também reconheço que requer muitas vezes essa coragem. São situações que requerem a coragem de escolher quebrar um ciclo, escolher diferente. O que te ajuda nesse momento é chakra da coroa, a tua conexão com a sua intuição, você confiar na sua intuição, a tua relação com a tua espiritualidade, essas coisas que a gente aprende quando a gente está na nossa busca espiritual, sobre o grande esquema das coisas, que tem proteção, orientação, essas coisas. Então, é esse tipo de forma de pensar, essa busca por se alinhar com esse tipo de frequência que te ajuda a, vamos falar assim, combater esses medos, ansiedades, as ilusões do ego que podem contar uma história diferente. Falei que eu ia pegar aqui o meu baralho de lei da atração, né? Por quê? Porque esse papo de cocriação me fala muito sobre vibrar e atrair, né? Que mais que a gente pode falar sobre esse meu grupinho número 1 e o que eles estão precisando ouvir nesse momento? Interessante, gostei. Aí a primeira carta, tem várias aqui. A primeira carta fala assim, que você está ficando mais consciente do seu eu interior. Por quê? Porque eu sinto assim que desde o começo a gente está falando sobre se encontrar com contraste. Então faz parte desse pedaço do caminho enxergar mais, perceber mais. Também é esse convite a quando você percebe esse andar em círculos ou vem uma sensação dessa frustração, insatisfação. Isso, na verdade, são bons sinais de que você está mais consciente do que você já esteve antes, que aquelas coisas não são para você. A próxima carta fala assim: eu estou redescobrindo a arte de me sentir bem naturalmente. Outra forma de falar isso significa que você está expandindo, abrindo seu coração, ganhando mais clareza, mais consciência, então, do que é para você. Só que é um pedacinho do caminho que para muitas pessoas o que a gente enxerga com mais clareza é que, nossa, mas isso não é para mim, isso não é para mim. O que é para mim então? Calma. A próxima carta.
O seu absoluto bem-estar, ou absoluto bem-estar, é a base do seu universo. Então, tem uma coisa com essa carta que aparece aqui, você vê que bem-estar aparece 2 vezes, né? Então, quando a gente falou que você pode se ver em situações que requerem um coração corajoso, é isso, muitas vezes você se vê em bifurcações ou encruzilhadas onde você precisa dizer um sim ou um não, confiando no que o teu corpo, o teu coração, a tua intuição está te dizendo, como você se sente em relação àquilo. Também é bom dizer que para muitas pessoas, já que a coisa está assim, confia muito no teu tempo. Às vezes, você pode se beneficiar de, ao invés de responder de imediato, ter um tempo para refletir, pesar prós e contras, e aí dar a resposta que mais se alinha com aquilo que vai te fazer sentir bem. E às vezes, lá no futuro, daqui 20 anos, você pode olhar para trás e falar assim, eu teria escolhido diferente, mas esse é o tipo de jeito de caminhar que mesmo que daqui 20, 30 anos você olhe para trás e diga, eu teria escolhido diferente, você não tem arrependimento, porque você lembra que tudo que você escolheu foi muito autêntico, foi muito pensando em você, em autocuidado, nas suas verdades, no que te parecia mais, eu ouvi assim, até mais carinhoso com você naquele momento. A gente pode estar falando de amor, de trabalho, tá? O que mais que a gente pode falar sobre essa energia para o meu grupinho número 1 e o que eles precisam ouvir agora? Interessante. Aí vem em cima daquela carta que falou assim, você está se tornando cada vez mais consciente desse seu eu interno, com essa criança com asinhas de borboleta. Inclusive, deixa eu ler o que está aqui atrás. Nós nos referimos a esse eu não físico como um eu interno, ou a sua fonte. Não importa como você chama essa força. Às vezes a gente chama de criança interior, por isso que eu pausei também, né? Mas é importante que você esteja muito consciente do quanto você está permitindo a sua total conexão com esse seu eu interior e quando você está restringindo essa conexão de alguma forma. Aí a próxima carta disse assim, com o espírito do camaleão, é uma carta que vem dizendo assim, haja como tal. E aí tem 2 coisas. A primeira, ela vem te dar essa injeção de confiança. Esse é um momento onde você tem sim um poder de expressão muito grande, muito forte, e muitas vezes ele pode parecer diferente. Às vezes justamente porque a gente está encontrando tanto com o contraste com aquilo que é o caminho contrário daquilo que a gente está buscando, que está alinhado com esse bem-estar, a gente pode se sentir bem fora do lugar. E aí essa carta, ela vai falar assim, mas lembra de tudo que a gente conversou, e quando você se vê entrando talvez numa dúvida, numa chateação, numa coisa meio de jogar a toalha, se lembra de que, na verdade, esses são sinais de que você está num momento importante de quebra de padrão e está co-criando um novo caminho, uma nova fase mais alinhada, então, com o teu coração, com esse eu interior, com o seu bem-estar, como a gente estava falando. Pode vir com julgamento de outras pessoas podem não entender totalmente como você está sentindo, como você está enxergando as coisas, mas não é sobre isso, é sobre você se manter fortalecido. Então esse agir como tal, primeiro vem para mim como isso, como essa injeção aí de autoconfiança, coragem e também um pouquinho de validação, né, de que tem uma razão para esse momento e que desde que você continue caminhando desse jeito, com esse coração corajoso, você estará cumprindo com o seu lado das coisas. Tem uma outra coisa que também no camaleão, né? O camaleão ele muda de cor assim quando ele entra no ambiente, porque é o sistema de defesa dele, o mecanismo de defesa do camaleão. Então, quando ele entra no ambiente, ele muda de corzinha para ficar camuflado ali, né? E aí me lembrou uma parte da conversa que precisa ser então reforçada aqui, que a gente falou que se dá esse tempo de
refletir, assimilar aquilo que você está ouvindo, que você está vivendo, muitas vezes antes de fazer a sua escolha, de dar uma resposta. Isso pode te favorecer, até porque desde o começo é uma mensagem que está falando que pode ter uma tendência a seguir um padrão. Também queria dizer que esses momentos, eles não são pegadinha. Então não precisa ficar preocupado que nada do que vem na sua direção é totalmente diferente daquilo que você já conhece, porque o ponto é esse. O ponto é dar a gente a oportunidade de reconhecer que tem momentos na nossa jornada que a gente chega naquela encruzilhada. E aí a gente faz uma escolha. E aquilo que a gente escolhe permitir ou aquilo que a gente escolhe dizer sim é o caminho que a gente anda. Então, nesse momento, eu sei que tem muita gente que escolheu esse grupinho número 1, que está tendo essa oportunidade de retornar àquele ponto crucial, onde eu vivo uma situação que eu tenho a chance de dizer sim e de escolher um caminho que eu vou andar aí no próximo período. E para muitas pessoas é essa chance de escolher um caminho diferente daquilo que você já conhece. Então, o que se apresenta é uma coisa que você já conhece. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do grupinho número 1 e uma orientação aqui do que eles precisam ouvir agora, o que mais que eles precisam ouvir agora nesse momento. Essa é uma leitura geral, mas para geral, que vocês precisam ouvir agora que vocês estão em movimento positivo na direção de vitória. Lembra que a gente está falando desde o começo, que a mensagem reconhece sim, que pode não parecer, mas que vocês estão no movimento positivo na direção de vitória, através de escolher deixar para trás coisas que causam um descontentamento, que vão de imediato, ou daqui a alguns meses, ou daqui a alguns anos, comprometer aquele bem-estar que a gente estava falando. Aí aparece chakra do coração aqui na mesa e chakra sacral, muito alinhados com essas cartas onde a gente começou a nossa conversa. Tem coração na mesa muitas vezes. Teu coração, ele está conversando demais com você, está pedindo demais a sua atenção e é a sua maior bússola nesse momento. Esse 33, número de cocriação divina também, conversa muito comigo com essa coisa aqui de chakra sacral, criando essa nova fase. Então, muito da nossa conversa a gente podia definir assim, né? Esses são sinais de que você está andando nessa parte do caminho onde você está tendo a oportunidade de fazer escolhas para experimentar coisas diferentes, caminhos diferentes. E essa orientação toda de como, né? É a melhor forma de escolher. Também tem uma coisa com esse 4 de copas também que ele ensina pra gente. Se a gente se permite ficar prestando muito atenção, muito preso num pessimismo, numa ideia de falta e tudo mais, a gente acaba perdendo a oportunidade de trabalhar com essa energia. Então, evitar mergulhar muito no descontentamento, na chateação, nesse ponto de vista mais negativo, simplesmente porque não é produtivo. Toda a função desse seu momento é esse movimento. As escolhas a gente faz quando a gente está escolhendo opção 1 ou opção 2, mas a gente também está fazendo escolhas na forma como a gente escolhe responder para alguma coisa. Às vezes tem o sim e tem o não, às vezes é assim, nossa, no passado eu escolhi, por exemplo, me chatear muito quando uma coisa assim aconteceu. Hoje eu vejo a mesma coisa acontecendo e eu não me chateio tanto. Não porque eu desisti de mim ou da vida, mas é porque hoje eu entendo que quer dizer mais sobre aquela pessoa, sobre aquela situação do que mim. Por exemplo, sabe? Isso também é uma escolha. Que mais que a gente pode falar para esse grupinho número 1? E o que eles precisam ouvir nesse momento? Esse é um momento de cura profunda de questões emocionais. Também você pode sentir o impacto desse momento no seu corpo físico. Então, se você se vê precisando de mais descanso e tudo mais, não briga com você.
abre espaço para esses momentos de mais descanso do que de costume. Diz aqui, olha só que legal, que esse é um momento que você está concluindo e também cortando laços com certos acordos, padrões de alma aparece aqui que não precisam mais fazer parte do seu caminho. A próxima carta, atendendo ao chamado. O que este chamado está te convidando a fazer? Interessante. Essa última carta aqui, como que ela conversou comigo, foi por isso que eu pausei. Que também, além dessa mensagem vir explicar, né, a função, reconhecer como é e tudo mais, ela está dizendo que esse momento, ele também ajuda a ganhar mais clareza ou, em parceria com esse momento, a gente se coloca em alinhamento a um chamado. Eu vou tirar mais cartas sobre isso aqui. Que mais que a gente pode falar sobre esse chamado para esse meu grupinho número 1? Primeira carta que veio conversar com a duplinha dela mesma, de outro baralho, mas essas duas cartas falam de ilusão. Então essa carta fala assim, olha, verdade transcende ilusão, então é um chamado na direção de luz, verdade. É também uma carta de número 22, número 22 é o número mestre de construção. E a carta que caiu lá para trás está dizendo assim, isso faz parte de um caminho que você já iniciou, e se eu não me engano é a carta da abelhinha, quer ver? Ahá. Doces resultados lhe esperam. Então tem uma coisa nessa mensagem que está falando assim, eu reconheço, eu valido, eu converso de igual para você. Essa é aquela parte do caminho que nem todo mundo entende, mas que isso aqui também faz parte desse caminho que você já iniciou na direção de vitória, como a gente viu, de doces resultados, de felicidade, de luz, verdade, clareza, tá bom? Espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. Eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo. Um beijo grande para vocês, estou mandando muito amor, muita paz e até a próxima. Olá, meu grupinho número 2, vamos começar aqui então, para você que escolheu essa peninha branca, bonita, vamos ver a cartinha que tem aqui de baixo, a gente tá legal, a gente tá conhecendo as cartas juntos. Então, essa primeira carta aqui na sua leitura é um 9 de copas, que é uma carta de realização de sonhos, desejos, objetivos, é uma carta muito legal. Eu particularmente adoro essa arte desse 9 de copas, ó, vou te mostrar. Será que vai focar? Lindo, lindo, lindo. Já gostei da energia. Que mais que a gente pode saber que esse meu grupinho número 2, além de saber que tá aí num momento em alinhamento, a realização de um desejo, um sonho, e eu gosto de, olha, realização, porque para algumas pessoas é sobre ver concretização, mas para outras pessoas também é sobre ganhar clareza, realizar, entender, perceber um sonho, um desejo, um objetivo. E tem muito valor nisso. Às vezes a gente esquece, a gente só lembra o valor dessa clareza do que é que o nosso coração quer quando a gente se sente muito confuso e sem rumo. Mas enquanto a gente está querendo materialização, ouvir que essa realização muitas vezes é entender o que é que eu quero, pode parecer pouco, mas não é. A próxima carta é legal, uma carta de outro 9. 9 é um número importante aqui para vocês. Temos o 9 de copas e agora esse 27 que reduz para 9. E aí é interessante porque assim, 9 é um número de intensidade.
ele representa, minha relação com esse número é aquele momento em que a energia dá um empurrão, um impulsionar na gente na direção de um 10, que é uma transição, e aí reduz para 1 de novo, que é um andar, uma nova energia, um novo caminho, uma nova fase. Então, tem muito nessa energia aqui que você precisa ouvir e de repente validar, que vem com uma intensidade. Se as coisas estão se movendo muito rápido, se você está com um emocional à flor da pele, se você está sentindo muita... Enfim, tem várias formas, leitura geral, né? Que alguém pode sentir essa intensidade do momento, mas a grande coisa é esse empurrão, ele ajuda. Aí, aqui mostra essa figura cruzando um portão. A gente fala tanto em portal, nesse espaço mais espiritual, né? Então, para muitas pessoas também tem essa coisa de portal. Só que número 27 também é um pedido de você colaborar com concretização. Então, por isso que foi importante essa primeira conversa que a gente teve. Para algumas pessoas é sobre ganhar mais clareza. Para outras pessoas tem sim essa coisa de algo se materializar. Não tem o que é melhor, o que é pior. Tudo é maravilhoso, porque tudo é 9 de copas, é a realização de um desejo, um sonho. E aí, esse pedido de 27, colaborar com materialização, vem dizendo que nesse momento em que o universo te dá um empurrão numa direção, colabore, não oferece resistência. Eu vou tirar aqui o meu baralho de lei da atração, porque essa coisa de co-criar, colaborar, me fala muito sobre vibrar e atrair, né? Então, o que mais que a gente pode saber sobre essa cartinha aqui do colaborar? Aí no centro de tudo, maravilhoso. Aí cai uma carta de número 10 aqui na mesa, né? E diz assim, como que é essa colaboração então? Presta atenção no seu emocional. Começa assim essa conversa, dizendo que as suas emoções são tipo um termômetro que te ajudam a interpretar o que você está vibrando. Aí diz assim, os seus olhos, as suas orelhas, até o seu nariz, a sua língua, as suas pontas dos dedos, tudo isso está traduzindo vibração. Mas os interpretadores de vibração mais sofisticados são as nossas emoções. Então, tem as sensações físicas, mas está dizendo, então, que a nossa maior ferramenta mais sofisticada para interpretar e identificar como a gente está vibrando são as nossas emoções. Através de prestar atenção nos sinais das suas emoções, você pode entender com precisão tudo o que você está vivendo no momento ou que já viveu. Então, é interessante, né? É uma mensagem que está falando também que muito dessa energia, ela colabora com você, conversa com você através do seu emocional. Então, a gente falou sobre essa colaboração de não oferecer resistência e muitas vezes vem com essa coisa de apego, resistência, né? Então, eu quero começar por aí. Se você, então, vai percebendo um apego a certas questões, não vai ter uma resposta padrão para todo mundo, não tem uma receita. Mas se você percebe uma resistência, senta com você e se pergunta, sem presumir que você sabe o porquê das coisas. Porque muitas vezes você está encaixando a forma como você está reagindo a uma coisa num padrão, mas não necessariamente você está se sentindo daquela forma em relação àquilo por conta daquele padrão, do que as pessoas, a sociedade, ou porque você no passado se sentiu daquele jeito. Interessante isso. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho assim. Eu me peguei numa situação, e eu lembrei agora, de que eu estava me sentindo de um jeito conhecido para mim.
numa situação que eu ficava depois me perguntando, mas nossa, por que eu tô reagindo e me sentindo desse jeito nessa situação? Porque dentro desse script do que é essa situação, do que tá acontecendo, do que dá para fazer, não cabe. No racional era tipo, essa emoção não cabe aqui. E eu fiquei me perguntando, primeiro eu me julguei, né? Falei, que é isso? Depois eu me permiti refletir, me perguntar por que veio essa emoção para responder a essa situação que me causou até uma curiosidade. Por quê? E fui me ouvindo, ao invés de presumir que é uma reação fora de lugar ou desmedida, entendeu? Não se julga, se pergunta e deixa as emoções passarem por você. E aí, ali me veio uma inspiração de que veio uma lembrança de uma situação de passado e uma inspiração de que as emoções estavam me apontando para um lugar no tempo e espaço da minha história onde as coisas se desenrolaram numa direção, entendeu? Então, também tem isso, não vamos esquecer que esse espaço de água, das emoções, né, e tudo mais, também é espaço muito intuitivo. O que mais que a gente pode falar sobre esse grupinho número 2? O que mais que a gente pode falar sobre esse grupinho número 2 e o que eles precisam ouvir nesse momento? Certo. Aí, dentro de tudo isso que a gente falou, olha só, intensidade emocional. Perceber certas coisas que muitas vezes não encaixam no racional, muito intuitivo. Aí vem uma carta de chakra básico. Chakra básico fala sobre quando ele está alinhadinho, a gente está se sentindo tranquilo, estável. Quando ele sai de alinhamento, a gente se sente com muito medo, ansiedade, especialmente medo de falta. Então, a primeira coisa que esse chakra básico conta pra gente entrando aqui nessa mensagem é: olha, já sabendo desse momento que essa intensidade muito emocional e também intuitiva, a primeira parte da conversa foi reconhecer, saber para que serve e como te ajuda para escolher trabalhar junto com essa energia que está te ajudando, colaborar, ótimo. Agora, a gente sabendo do que é essa energia que está no seu momento, vamos trabalhar também para trabalhar com essa energia e passar por esse momento da melhor forma possível. Então, o chakra básico, ele fala muito também sobre aterrar a sua energia. Ele fala muito que você pode se beneficiar de se conectar com o seu corpo, fazer exercício físico, se é também meditação, mantras sobre chakra básico e tudo mais. Tem um monte de coisa, informação que a gente pode achar na internet de como ativar ou equilibrar ou se conectar mais, né, com essa energia de chakra básico. Mas o que eu fico mais sentindo é isso, de que é uma combinação muito boa nesse momento, exercitar essa energia de chakra básico, porque ela te ajuda a passar por essa intensidade dessa outra energia riquíssima, mas que, olha, na intensidade emocional, as coisas podem ficar muito densas. Na intensidade também intuitiva, a gente pode ficar muito confuso. Então, chakra básico pode te ajudar a encontrar esse equilíbrio nesse momento. Uma outra coisa sobre essa carta é que ela vem representada aqui pela essa energia de Arcanjo Miguel, que é uma energia de proteção. Então, é importante também você saber que tem muita proteção nesse seu momento. Não tem estagnação, não tem nada, não tem problema, nada disso. Eu digo assim, pensando no que essa intensidade emocional pode provocar em algumas pessoas, né? Que mais? É uma ajuda, tem uma ajuda. Essa energia ajuda a ativar
Também essa carta de Spark, que é uma ideia, uma inspiração, um brilho, né? Também me fala muito sobre, vem conversando comigo sobre dar uma energia, do tipo fazer uma injeção de motivação ou de entendimento, de energia. Então tem uma ajuda. E esse momento ajuda a ativar uma ideia, uma paixão, uma inspiração. Aí a próxima carta é a carta de talismã, que está dizendo assim, outra coisa importante, não negar, nem querer pular essa parte do processo, porque é aqui que você está sendo ajudado a ativar uma consciência ou uma habilidade ou uma memória ou um tipo de energia, entendeu? Que você usa no caminho para frente. Essa história da importância desse teu momento de agora no caminho que vem pela frente aparece mais de uma vez, né? Com essas cartas que estão olhando para frente. Aí a próxima carta, uma carta que vem falar sobre escutar. E ela veio acompanhada dessa carta com essa bússola que fala de redirecionamento. E essas duas cartas têm número 5. 5 é o número de mudança. Para algumas pessoas, tem uma mensagem bem direta sobre você tem um momento que você vive que ele bastante intuitivo, bastante emocional. Para algumas pessoas essa conversa toda tá simplesmente, literalmente, e às vezes é o tipo de coisa que a gente só reconhece quando o negócio tá acontecendo, antes não, pode parecer confuso. Mas para muitas pessoas essa é uma mensagem que está simplesmente dizendo assim, de que se manter como a gente estava falando e olha, você vai saber quando é um momento de redirecionamento porque toca uma música que mexe com você, que ela tem uma significância, esse emocional, né? Ela mexe com você. Para muitas pessoas tem isso, de que você ouve algo e aquilo tem significado para você. E ali é um sinal de redirecionamento, de mudança. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 2 e o que eles precisam ouvir nesse momento? O desafio. Lá em cima daquela cartinha onde a gente falou 2, né? Trabalhar em parceria para permitir essa concretização. Aí na posição de desafio, essa carta que fala, você não tá sozinho. Aí diz assim, você se isolar não ajuda nesse momento, porque já que tem coisas que se ativam, se são memórias, se são energias, se são ideias que se ativam a partir do seu emocional, tem que ter o quê? Tem que ter gatilho. Então, muitas vezes você se fechar no que parece que, por exemplo, não, tô muito reativo, tô muito à flor da pele, eu não vou responder aquela mensagem, eu não vou conversar, eu não vou sair de casa, não sei o quê. Você não tá colaborando com essa energia que tá dizendo, mas é através dessas coisas que nós estamos aqui criando esse espaço para essa realização. Você é protegido, guiado, orientado. E as coisas podem parecer muito subjetivas nesse momento, mas eu tô até te dando aqui essa dica de como você sabe que isso aqui, esse pedacinho se concluiu, que te ajuda. Você ouve algo que você sabe, conversa com você e você sabe que aquilo é um sinal de redirecionamento. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia desse meu grupinho número 2? Outra carta de número 5,
50 nesse caso, né? Que, de novo, representando mudança. E aí, eu particularmente tenho essa coisa com os números 5, que quando esse momento da mudança se apresentar no plano material vai chegando, eu vou percebendo que eu enxergo eles com mais frequência e o espaço de tempo entre esses momentos significativos, né? Não de ficar procurando aí, né? Mas esses espaços de tempo entre quando eu vi aqueles 5 significativos vai ficando mais curto, então vem com esse sinal assim de que essa mudança está prestes a se mostrar no plano material. Então, isso é bastante particular também, né? Eu acredito que essas coisas funcionam quando a gente estabelece essa relação com os números, com a energia, tem uma linguagem, né? Então fica a dica. Se isso faz sentido para você, conversar com você, pode ser um jeito legal de colaborar também aqui com o que a gente está falando. Essa carta aqui, ela é o espírito do rinoceronte e fala assim sobre superar qualquer obstáculo. Superar qualquer obstáculo. Uma coisa me chamou a atenção. Quando a gente está aqui no espaço da mudança, a gente tem esse peso. Tem esse peso. São animais grandiosos, de peso, poderosos. Então, tem uma coisa aqui sobre grandes mudanças? Pode ser que tenha, mas eu fico sentindo também, isso é bem intuitivo, de que tem uma mudança na densidade, na intensidade ou no peso das coisas, entende? Para outras pessoas pode ser uma conversa também sobre isso, das coisas mudando para um jeito mais leve, mais fácil. Que mais que esse meu grupinho número 2 precisa ouvir nesse momento? O que mais que eles precisam ouvir nesse momento? Aí, outra forma de você reconhecer todo esse movimento. Aí vem a carta do louco, o louco. Então, essa mudança você reconhece porque você ouve algo importante. E isso tem muitas vezes relação, ou o sinal é esse. Esse é um sinal de ter superado obstáculos importantes. E aí vem um redirecionamento. Carta do louco é a carta 0 do baralho do tarô, onde toda a aventura das outras 77 cartas vão mostrando a jornada do louco. Então fala sobre iniciar uma nova fase. E aí 10 de copas na mesa. A gente começou com 9, agora a gente está aqui chegando no final dessa sua mensagem com o 10 de copas, falando de convivência harmoniosa, falando de felicidade, satisfação, o seu copo cheio. Não tem como... Sempre tem, mas eu vou dizer assim, não tem como ficar melhor. Não tem como ficar melhor do que isso. Eu vou pedir uma orientação final aqui com esse grupinho número 2. Se mantém em fé, cuida da sua saúde mental, da sua saúde emocional. Se exercitar ou mover o corpo de alguma forma pode ser importante, ajudar a passar por esse período mais intenso, denso. E aí tem uma cartinha aqui de Mercúrio retrógrado, falando sobre reinvenção. Reinvenção, recomeço, num caminho de 10 de copas. Eu adorei a sua mensagem. Espero que você tenha também gostado, que tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link vai ficar na descrição desse vídeo aqui. É só clicar no título do vídeo que a caixinha de descrição abre. Tô mandando um beijo grande para vocês, muito amor, muita paz e até a próxima. Vamos lá, então, vamos começar aqui a leitura para esse meu grupinho número 3. Você que escolheu essa peninha preta e branca. Primeira carta que aparece aqui para você é um 3 de ouros. 3 de ouros, uma carta que fala muito sobre colaboração.
Eu sinto essa carta de colaboração aparecendo aqui primeiro como um pedido, né? Um pedido de colaboração, e eu tenho certeza de que a mensagem vai contar mais pra gente sobre como você colabora com essa energia nesse momento. Mas nesse contexto do que é que você precisa ouvir nesse momento, as coisas vão colaborar, ou como as coisas estão colaborando para o seu caminho. O que mais que a gente pode saber sobre esse 3 de ouros? Primeira coisa que, na verdade, eu notei também, primeira coisa é assim, uma coisa que você precisa ouvir nesse momento é em qualquer situação na vida, você pode se beneficiar de evitar entrar num jeito de pensar e de olhar as coisas muito dual, sabe? Tem o que está comigo e o que está contra mim. Tem uma verdade absoluta ou uma mentira absoluta. Tem uma coisa que é 100% bom, uma coisa que é 100% ruim. Essa ideia de colaborar, e a gente tem essa expressão, né? Muito preto e branco, né? Quer dizer, muito definido, muito rígido. São ideias que são diferentes. Então, primeira parte da mensagem, você já se beneficia de ouvir, de que e isso é uma mensagem de alívio para muitas pessoas. Mesmo, então, situações em que você pode determinar, colocar na caixinha de que isso não é legal, não favorece, não combina com o que eu quero, não sei o quê, que essas coisas também estão colaborando com o seu caminho. Encontrar esse espaço do meio no jeito de enxergar as coisas pode te beneficiar bastante. E eu fico sentindo que a mensagem sai assim, nesse tom de vamos conversar sobre, nesse momento em que as coisas colaboram, tem dualidade, tem polaridade, como que você passa por essa parte do caminho do jeito mais fácil para você. Aí a próxima carta que aparece aqui, olha que interessante, é a aranha, o espírito da aranha, que fala assim, tornando os seus sonhos realidade. O espírito da aranha, ele fala muito sobre independência, resiliência. Fala muito sobre ser autossuficiente, porque a aranha, do jeito que ela é construída, assim, naturalmente, tudo que ela já é, que ela já tem, essa melequinha que o corpo dela mesmo produz, ela usa para fazer a casa dela, que é a teia. A teia vira também aquilo que pega os insetos, né, os mosquitinhos aí para ela comer, então é como ela se sustenta também. Então, essa é uma carta que aparece para falar assim, sobre você ser o conjunto completo já daquilo que você precisa para criar os seus sonhos. E aí vem falando assim, devagar se vai longe, dizendo que tem um elemento de tempo. Então tem uma coisa aqui também que diz o que pra gente? Como que essas situações de dualidade ou polaridade, às vezes outras palavras que a gente pode falar aqui para tentar representar o máximo de pessoas possíveis, conflito, contraste, certo? Como que essas coisas estão colaborando? Tem a novelinha da vida. A gente pode falar de quem falou isso, quem falou aquilo, quem fez assim, quem fez assado. Mas essa mensagem está falando para você nesse grupinho número 3. Toda situação colabora para fortalecer isso aqui. Muitas vezes, através de viver uma experiência onde você se vê ali numa situação em que aquilo é diferente do que você está vivendo. E vamos dizer assim, você fica se perguntando se você deveria ser assim, se você deveria ser assado, se você deveria ter essas coisas na sua vida. Aí a vida acontece e você se vê ali numa situação onde você está observando aquele contexto de quem vive daquele jeito, de quem tem aquela coisa, de quem é assim, e você se perceber falando, eu acho que eu gosto mais do meu negócio aqui. Outra coisa, às vezes se vê em situações onde você tem oportunidades de
oferecer essas suas habilidades ou, né, no trabalho, ou ajudar alguém da família, ou no campo de amigos, amoroso, seja lá o que for. E aí você perceber que você tem as coisas, então, que às vezes você não estava enxergando antes, mas que você tem as coisas que você já precisa para construir aquilo que você quer para você. Para outras pessoas, situações que acontecem para te despertar essa vontade de usar aquilo que você tem, que você já sabe, que você é a sua energia, o seu tempo, para construir os seus sonhos. Algo que é importante para você. Interessante como está saindo essa mensagem aqui. Vamos seguir em frente, perguntando o que mais que eu posso dizer para esse meu grupinho número 3 sobre o que eles precisam ouvir agora. Também tem isso. A sua mensagem em si está dizendo que tem muita coisa que você ouve nesse momento, nas tuas conversas, naquilo que acontece, que estão cumprindo com essa função de te dar a chance de ouvir o que você precisa ouvir naquele momento para te fortalecer, para te jogar cada vez mais para esse lado de reconhecer as suas fortalezas, as suas habilidades e que você tem tudo, todas as peças, os elementos que você precisa para construir aquilo que você está querendo para você. Pedir mais uma cartinha. Mas tá. Aí assim, por quê? Eu tenho a carta do julgamento aqui, quando ela caiu na mesa, principalmente porque ela veio assim, devagar se vai longe, ela vem falando assim, esse momento, ele é reconhecer que toda a situação que você vive está colaborando para você enxergar com mais clareza tudo que você tem, tudo que você já é para construir essa coisa que você está querendo para você, se é relacionamento, se é no trabalho, seja lá o que for. E aí veio explicado aqui com a minha rainha de paus, que é muito uma energia que conversa comigo sobre olhar para dentro de si e conhecer a própria natureza, quem eu sou, quais são os meus desejos, os meus medos também, e ter essa confiança, sabe? Aí, com essa carta do julgamento relacionada a tempo, tá dizendo assim, esse momento está colaborando para fortalecer a sua visão de quem você é, porque às vezes você pode enxergar as coisas de um jeito muito rígido, ou muito só pode ser assim, ou só pode ser assado, e isso pode acabar distraindo. Também tem isso pode acabar distraindo. Então, toda a coisa sobre esse momento é que ele tem a função de fortalecer o seu saber, dos seus desejos, da sua natureza, a natureza da aranha, como a gente falou, a natureza dela já tem ali características e coisas que ajudam ela a construir toda a teia dela. E aí esse elemento de tempo tá falando assim, eu venho aprendendo e estou gostando de apresentar essa carta do julgamento assim, que julgamento é um momento de despertar, julgamento é um momento de escolha também, exercer livre-arbítrio. O universo nunca coloca a gente numa posição de fazer uma escolha importante, porque esses momentos de escolha com a carta do julgamento significa que a gente está deixando uma fase, uma era para trás e entrando numa nova era, numa nova vida, uma nova versão da gente. Então são escolhas importantes e grandes e você está caminhando nessa direção. Só que o universo nunca te coloca nessa posição de fazer escolhas grandes e importantes, de exercer o teu livre-arbítrio sem antes te informar. Então, quanto mais você se coloca numa posição de escolher colaborar com aquela conversa, com aquela pessoa, no sentido de eu vou ouvir, eu vou prestar atenção, não significa quer dizer sim para todo mundo, mas ver como essas situações estão colaborando para me colocar para pensar e reconhecer coisas sobre você, vou falar para você, né? Coisas sobre você, quem você é, o que você deseja, o que você tem para oferecer, para te ajudar e reconhecer que tudo isso está te ajudando a ganhar essa visão
daquilo que você tem para construir a sua teia de aranha. É o que te beneficia mais versus ficar preso nas diferenças, na polaridade. Senão ali a gente fica andando em círculos, né? Então, esse é um pedido assim. Primeiro tem isso, né? Enxergar como esse momento colabora e qual é a função dele. Aí tem uma outra parte da mensagem que é assim. Então, olha, o tempo trabalha a seu favor. Porque daqui a pouco você chega num momento de fazer uma escolha importante. E se você chegasse nesse momento sem essa clareza, você podia escolher mal informado. Então, quanto mais você aproveita esse momento aqui sem pressa, sem frustração, sem julgamento também, a carta do julgamento, né? Sem julgar o outro, julgar uma situação ou se julgar, né? Sob essa ótica de colaboração, melhor. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia para o meu grupinho número 3? E o que você precisa ouvir nesse momento. Esse momento do julgamento também, ele tem aqui a imagem de Thoth, né? Aquele deus egípcio que pesava o coração na balança. Por que isso é importante também? Porque nesses momentos de redirecionamento, a gente aprende com esse mito de Thoth e da balança dos egípcios, né? Que o nosso coração tem que estar leve. Tão leve quanto uma pluma. Porque se ele tiver mais pesado que a pluma, vai pro caminho de reforma, de aprender mais, entender melhor, reconhecer onde as escolhas não foram legais, sair de espaço de julgamento, né? Através, muitas vezes, de se ver no lugar do outro para entender que tem certas razões e motivações e tudo mais. Então, um coração pesado volta para o caminho de reforma, para ter mais consciência. Um coração leve é um coração que tem mais consciência, mais luz, perdoa, em paz, livre. Então, muito do que a gente está falando também nesse começo de conversa sobre no centro de tudo, tanto nas coisas que estão se apresentando para você agora, quanto às vezes lembrar de questões mais antigas. É esse pedido de sempre olhar por essa ótica, como aquela coisa colaborou para o seu crescimento, para o seu autoconhecimento. Isso não é dar mérito para o outro pelo nosso avanço, não é, tá bom? Não é isso que eu estou sugerindo também, mas isso te favorece mais porque vai também te permitindo deixar aí, limpar o coração, porque vem um momento importante de escolha. Aí a carta que cai aqui na mesa, continuando essa conversa sobre o que você precisa ouvir nesse momento, é a carta da peônia corajosa. Peônia é uma flor cheia de pétalas. É linda, é uma das minhas flores favoritas. Inclusive o nome desse canal quase foi Peônia. E olha que interessante, o nome dessa carta é a peônia corajosa. Fala assim sobre ser multifacetado, ter uma natureza única, deixar-se ser visto. Não lembrava dessa carta, mas olha que legal, né? Aí, a próxima carta fala: entregue-se a uma energia doce. É sobre acessar uma energia de Vênus, prazer, alegria e de fazer amor com a vida. Diz que tem ajuda ancestral e alimente essa semente através de se manter aterrado, estar presente, né? Colaborar, trabalhar com aquilo que se apresenta na sua direção. Uma outra forma que também, e se a gente imaginasse assim, que todas as interações que a gente vive são recados de força ancestral, de guia, de universo, né? A próxima carta, relações kármicas. Relações kármicas, karma é aprendizado. A gente não falou sobre reforma? Então, aí vem dizer, olha lá, relações kármicas, energia de Órion, polaridade, crescimento da alma através de contraste, conflito. Às vezes é conflito de ideias, não precisa ser só bate-boca, tá bom?
Aí a próxima carta, você não está sozinho, tem força ancestral trabalhando junto com você, ao seu lado. Essas questões são momentos e oportunidades onde você está fortalecendo a sua visão da sua natureza, de si mesmo, como a gente falou, e ao mesmo tempo se desligando, cortando a sua conexão com uma energia de Marte. Tem Vênus e Marte na mesa. E Marte não é ruim, tadinho. Mas aqui ele está representando essa energia agressiva, né? Ou conflituosa e se suavizando para um caminho mais fácil, mais amoroso. Aí a próxima carta fala assim, diga sim, é uma nova aventura, diga sim para a mudança. Por isso que a gente começou a nossa conversa bem no canalizado, né? Falando quanto menos a gente fica nessa rigidez do ou está comigo ou está contra mim, ou é 100% bom ou é 100% ruim, ou é isso ou aquilo, melhor, porque isso permite a gente colaborar. Ó que legal. Significa que a gente está permitindo mudança também. Aí a próxima carta diz esse pedido de enxergar as coisas desse ponto de vista maior, de novo, para não se perder nessas conversas e nessas situações que, se a pessoa tem essa consciência ou não é nem o caso, o universo mexe seus pauzinhos, mas que essas coisas estão colaborando com você além daquilo que você pode enxergar nesse momento, muitas vezes. O que mais que a gente pode falar para esse meu grupinho número 3 e o que eles precisam ouvir nesse momento? Eu desconfiei que pudesse vir essa carta aqui. Por quê? Aí diz aqui, muito bem. Nesse momento aqui, não precisa ser para sempre assim. Então, dentro de todas essas coisas que a gente está conversando, você se beneficia de refletir bastante sobre as coisas, né? Às vezes, ali na hora, de imediato, a gente não enxerga essas camadas, esse multifacetado, essas camadas todas nas coisas e tudo bem. Então, se você se pega mais reflexivo ou até assim, ter essa atitude, né, de olha, todo dia eu vou me dar aí 10 minutinhos para refletir sobre o meu dia, as conversas que eu tive, não para ficar preso, andando em círculos, remoendo, mas para permitir essa avaliação, né, para tirar aquilo que colaborou, entendeu? Para tirar o presente, para tirar o entendimento que te faz entender melhor o que é importante para você, o que você deseja, o que você tem, o que você é. Isso aqui é muito importante. Aí, para outras pessoas, para outras não, para as mesmas pessoas, também tem esse lado aqui que é um pedido para olhar a sua jornada, e aqui eu sinto que não é só agora, mas é para olhar para a sua história, a sua jornada, como desse ponto de vista, o quanto essas situações colaboraram para a evolução da sua expressão com o chakra da garganta. Expressão, chakra da garganta é lógica, um jeito de pensar e também como a gente expressa. Expressar é conversa, como a gente se comunica, a gente fala, mas também como a gente se veste, né? Também é expressão. Aquilo que a gente escolhe, como a gente escolhe viver, também é expressão. Então tem uma coisa aqui falando, olha só como essas polaridades, como a gente estava falando, foram também contribuindo para transformação da sua expressão. E de novo, isso não é sobre dar crédito às outras pessoas pelas suas conquistas, pelas suas superações, mas é sobre tirar aquela rigidez, aquela coisa aquele julgamento muitas vezes sobre a história. A próxima carta ela fala de encorajamento. Lembra que o tema da nossa conversa aqui e o que eu perguntei foi o que mais que esse meu grupinho número 3 precisa ouvir nesse momento.
Essa é uma mensagem de encorajamento, porque às vezes quando a gente fica vendo muita polaridade, pode ser frustrante, a gente pode achar que a gente está no caminho errado, fora de alinhamento, aquelas coisas todas. Não é sobre isso, é sobre essa coisa aqui que a gente está conversando, tá? A próxima carta, ela fala de escutar. Então, tem uma coisa, assim, também sobre... interessante. Tem uma coisa aqui sobre escutar, né? Realmente escutar, prestar atenção, ouvir, né? As pessoas, ouvir você mesmo, o que você está buscando e tudo mais. Mas tem uma coisa aqui que eu falei recentemente para uma pessoa e me voltou à memória aqui, de que você pode, então, um jeito bem prático, viu? Se beneficiar de consumir, escutar coisas que fortalecem você, no sentido de ouvir histórias que te façam sentir encorajado. Cada um tem um gosto, mas eu, por exemplo, eu gosto de ouvir aquelas histórias das pessoas que vão num programa de televisão cantar, e aí às vezes tem aquela edição, né, que mostra toda a história da pessoa, e aí aquela pessoa cantando, se expressando, vivendo ali o sonho, né, e eu acho aquilo lindo. Então eu consumo esse tipo de conteúdo porque ele enche meu coração e me faz sentir esperançosa e tudo mais. Para muitas pessoas tem isso, esse pedido de consumir conteúdo, se é assistir vídeo, se é ler livro, se é também numa conversa, né? Se colocar nessa posição de ouvir coisas que fortalecem isso aqui, ó, essa ideia do que é a sua natureza, da força que tem a sua natureza, de entender melhor os seus desejos, essas coisas. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia desse grupinho número 3? Tá acabando meu tempo. Uma última cartinha. Acredite em você mesmo, consuma coisas que fortaleçam essa coisa do espírito da aranha, acreditar em você mesmo, tá bom? Espero que essa leitura tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br. Um beijo grande, muito amor, muita paz e até a próxima. Oi, meus queridos, vamos lá, vamos começar aqui então essa leitura para o meu grupinho número 4. Você que escolheu essa peninha aqui, meio cinza com branco. Muito bem. Primeira carta que aparece aqui pra gente é um 5 de espadas. O 5 de espadas, eu já sei que é uma conversa sobre autoridade interna. É também uma conversa sobre proteção para muitas pessoas. Que mais que eu posso falar sobre esse meu grupinho número 4? Qual é a conversa com eles aqui? Esse 5 de espadas, especialmente nessa arte aqui que mostra essa figura, né? Toda a carinha dela aqui trazem símbolos que a gente associa com pureza, né? Com inocência, com delicadeza, essas coisas. E é engraçado porque o 5 de espadas é uma carta de batalha, né? Então, a gente vê que tem essa figura aqui, nessa posição, como eu estava te dizendo, e tem 5 espadas voltadas para ela no chão. Então, ela já começa a conversa dizendo assim, olha, o que você precisa ouvir agora é que é sábio não insistir ou não lutar por coisas que às vezes a gente nem está enxergando naquele momento, mas que não favorecem a gente. Ó, aí vem essa carta aqui, que fala sobre calma, descanso e rejuvenescimento. Essa carta aqui, ela sempre aparece num momento que vem dizer assim, estamos num espaço de falar de espiritualidade, de jornada, propostas, coisas, sim, muitas vezes essas conversas vêm. Só que agora, nesse momento aqui, qual que é o teu trabalho? É um trabalho muito possível, que é autocuidado. Dormir direito, comer direito, respeitar a sua energia, o seu sono,
Também tem essa coisa de dar um espaço, um descanso para a mente. É uma carta de número 19. 19, bom, primeiro que 5 é número de mudança, né, para mim. E aí 19 vem me falando que tem muita gente sentindo a intensidade de iniciar uma nova fase, porque os 9 para mim falam sobre intensidade. Então, também tem isso. Se você se vê em muitos momentos em que você se vê tendo que fazer essa escolha, onde que eu vou insistir, aonde que eu vou persistir, aonde que eu vou provar que eu sei, que eu consigo, que eu mereço, e onde que eu não vou fazer isso porque não não favorece, né? Pode se apresentar com mais frequência do que de costume nesse momento, e aí para muitas pessoas o que você precisa ouvir é que esses são sinais de que você está iniciando uma nova fase na sua vida, não é um sinal de que as coisas vão ser para sempre assim. Também tem isso. Então, ao invés de se colocar na defensiva ou no modo batalha, conquista, porque para muitas pessoas a sensação dessa energia no momento pode vir como isso, como nossa, né? Eu vou ativar ali o meu modo sobrevivência, né? Calma, dá um tempo, porque não necessariamente é o que te favorece nesse momento, o que mais te favorece nesse momento é aterrar a sua energia, é calma, paciência, dar um respiro, refletir e autocuidado. Eu fico vendo assim que é um pedido de pausa aqui também. Então, de um jeito bem objetivo, assim, se você está se vendo em situações nesse momento agora, em que você tem uma cobrança de você mesmo ou de outras pessoas à sua volta, de tomar decisões muito importantes, de se comprometer com coisas que muitas vezes levam meses, assim, ou vão usar muito do seu tempo, da sua energia, se você puder e tiver a chance de dar uma pausa e postergar essas decisões, pode ser melhor para você. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia para o meu grupinho número 4 nesse momento? Legal. Aí diz assim, aí a próxima carta é a carta de escolhas. E ela vem acompanhada da carta de sonhos, território de sonhos. Então, essa pausa, essa reflexão, essa falta de pressa trabalha muito a seu favor, esse autocuidado, essa cabeça fria no lugar, sua maior ferramenta nesse momento, especialmente numa energia que já está sendo sincerona, falando que muitas vezes você se vê em situações que ativam aquele instinto de fazer, provar que eu sei, que eu consigo e que eu posso e não precisa. Aí um outro jeito de falar isso é um pedido da mensagem de saiba que você está num momento importante de fazer escolhas que te mantêm em alinhamento com o território de sonho. Então, esse discernimento de se perguntar por que eu tô querendo fazer isso? É para provar que eu sei, que eu consigo, que eu tô certa, que eu não tô errado, o que o outro vai pensar, deixar de pensar, não sei o quê? Provavelmente já é território de 5 de espadas e é a gente lutando por coisas que a gente não precisa lutar. Então, também é uma energia que vem reconhecer que para a gente conseguir se manter nessa coisa de se alinhar com o caminho de sonho, o poder é mental, o poder é emocional, tem que ter um equilíbrio grande, porque tem milhares de outras razões que podem levar a gente a querer lutar por se alinhar com um caminho diferente, por vencer batalhas que não são nossas, por exemplo. Interessante. O que mais que a gente pode falar sobre esse meu grupinho número 4 nesse momento e que eles precisam ouvir nesse momento? Meu grupinho número 4. O que meu grupinho número 4 precisa ouvir nesse momento? Rei de Ouros. Rei de Ouros, eu gosto. É uma energia, eu gosto. É uma energia
que eu imagino assim, independente de gênero, né? Homem, mulher, não binário, não importa. Rei de Ouros vem falar de quando a gente pode e deve se lembrar do quanto a gente é capaz de fazer as coisas. Rei de Ouros é uma energia madura, de estabilidade. Eu imagino que se Rei de Ouros aparecesse aqui na minha frente, aquela pessoa que anda nessa confiança de eu sei que em qualquer circunstância que eu me veja, que eu me encontre, eu vou dar um jeito, eu vou saber criar frutos dessa situação. Porque o Rei de Ouros tem esse domínio, né, sobre trabalhar com plano material. Então, estamos falando de lidar com papeladas, estamos falando de criar ali uma disciplina, estamos falando sobre fazer negócio, essas coisas. É muito território de Rei de Ouros, que tem essa maturidade, esse conforto em lidar com questões de plano material. É importante ele aparecer aqui, especialmente nessa conversa que a gente está falando de o quê? O que você precisa ouvir agora, porque às vezes aquela coisa de entrar no modo sobrevivência vem de ego, de medo de falta. E aí esse lembrete de que, não, mas eu me vejo como uma pessoa que a forma como eu estou enxergando as coisas, como eu estou pensando, também faz sentido, vem de experiência, uma energia madura, né? Então, é muito autoconfiança com esse Rei de Ouros que eu estou vendo aqui. Quanto mais você se lembra que você é capaz de dar forma, mais você se mantém nessa estabilidade aqui emocional também, e mais você se mantém num caminho de território de sonho. E vou repetir, a energia reconhece que vem sim oportunidades de acabar querendo escolher batalhas que não necessariamente favorecem você. Queria dizer também que não tem pegadinha, entendeu? O universo não é perverso. Como que você reconhece? A gente já deu algumas dicas, mas eu queria dar outras. Você se pergunta: qual que é a minha motivação para querer fazer isso, dessa forma? É porque eu tô com medo de falta? 5 de espadas. É porque eu quero mostrar para o outro que eu consigo? 5 de espadas. É porque a minha competitividade foi acionada ali de alguma forma e é por isso apenas 5 de espadas. Entendeu? Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 4 e que eles precisam ouvir nesse momento? Aí, a próxima carta, que é o espírito do golfinho, que sempre vem falar assim, tem verdade dos dois lados. Vem dizer assim, que esse é um pedacinho do caminho onde as coisas ficam bem ambíguas. E que nesse exercício que a gente está falando, né, de reconhecer qual que é a escolha que está vindo dessa tranquilidade, dessa autoconfiança, e a escolha que está vindo de 5 de espadas, é uma energia que está sendo sincerona, falando, eu sei que é um pedacinho mais complexo do caminho, porque tem verdade, tem razão e tem falta de razão dos dois lados. São histórias, são situações ambíguas, onde fica muito difícil estabelecer vilões e mocinhos, o que é 100% certo, o que é 100% errado. Por isso que a sua bússola, né, é você, só pode ser você, porque essa coisa de julgar ou determinar através da situação ou do que o outro está falando, fica muito, às vezes fica uma história mal contada, às vezes fica difícil colocar ali, entender a raiz das questões, né? Porque são situações que aparecem com prós e contras. Acho que é um jeito de falar disso também. Aí, essa carta que caiu na mesa, reverso, é a carta de ansiedade, dizendo assim: por que então a sua calma, a sua energia no eixo, a sua confiança em você, no seu caminho, na sua vida, na sua estabilidade, na sua competência,
em você ser ponta firme, né? Inclusive em relacionamento com outras pessoas, porque o Rei de Ouros também tem essa. Eu vejo ele como uma energia muito ponta firme. Aquilo com o qual eu me comprometo é aquilo que eu faço, né? É a ansiedade que trabalha, que pode, como é que se diz? Confundir ou anuviar o seu discernimento na hora de dizer os seus sims, os nãos, de colocar mais tempo aqui versus ali. Então, por isso que desde o começo fala, a coisa pode ser complexa? Pode, mas tem uma coisa simples que você pode colocar em prática. Isso aqui, porque quando você está no seu eixo, você está muito mais claro, preparado para fazer as tuas escolhas e enxergar o que você precisa enxergar. Outra forma de falar também, então, que se você se vê em situações onde a circunstância, ela alimenta pressa, ansiedade, insegurança, já é um sinal de que algo de errado não está certo, porque aquilo que é alinhado para você nesse momento vem com essa tranquilidade, com essa paz. Às vezes essa ansiedade vem do outro, é uma urgência do outro, ou é um contexto ali caótico, entendeu? E aí, mesma coisa, você se mantém no seu alinhamento que você vai enxergar tudo com muita clareza. Mas às vezes também, essa é uma mensagem que está falando assim, se ouve bastante. Se você se vê ansioso, com medo, preocupado, já é também um sinal de que você precisa avaliar se você está indo na direção certa para você. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 4? E que eles precisam ouvir agora. O que mais que a gente pode falar? Aí vem dizendo assim, você não está sozinho, você não está trabalhando sozinho. Aí essa carta fala que você tem, então, uma ajuda, né? Que mostra essas duas figuras assim conectadas por uma energia. Então, você não está sozinho, você tem ajuda. Mas tem uma outra coisa que essa carta aqui fala, que é sobre conexão, comunidade e evitar isolamento. Então, tem uma coisa sobre esse grupinho número 4, que está dizendo assim, olha, eu sei que você está passando por um pedaço do caminho que ele é desafiador. E esse eu fico sentindo que é um caminho do mago também, né? Que domina o espelho, projeção, que consegue observar sem absorver, né? Essas coisas. Então, não é sobre evitar passar por essas experiências que provocam essas coisas que a gente estava falando aqui. É justamente passando por essas experiências que você vai se alinhando com o caminho de sonho, por N razões. Então, outro jeito de falar, se aí no seu dia a dia você se vê em situações no amor, no trabalho, com família ou com amigos, em que essa coisa de por que é que eu tô tomando essa decisão de dizer sim para isso ou não, ela vem acontecendo, não evite, não bloqueie, não ignore, usa como uma oportunidade de ouvir, viver, enxergar, perceber o que essa situação ambígua, complexa, provoca em você, traz em você, e aí tome as suas decisões, faça as suas escolhas a partir dessa calma, certo? Mas precisa participar. Aí a próxima carta, ela fala sobre uma missão dupla. Ela fala sobre servir o mundo através de ser você. Então, olha, desde o começo é uma leitura que está falando sobre a importância desse fortalecimento pessoal, desse voltar para você de novo e de novo, participar de interações ambíguas, como a gente está falando, complexas, e continuar escolhendo
a partir daquilo que te tranquiliza, sem medo, em autocuidado, em autoconfiança e aquilo que você sente que vai te fazer sentir bem. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 4? Eu queria dizer assim também, a carta não está na mesa, mas o que eu acredito que ajude bastante também nesse momento é não levar tão a sério, aquilo que você vê, que o outro fala, que você sente, não porque você não está levando a sua vida a sério, valorizando as suas escolhas e o seu caminho, mas é porque se tudo acaba virando uma conversa sobre, como se diz, que determina tanto tudo na vida, nas coisas, a sua realidade e tudo mais, pode ficar muito difícil, muito denso e às vezes até mais confuso passar por esses momentos. Então, na sua tranquilidade, no seu autocuidado, sempre lembrar, o negócio pode estar enrolado, mas eu não estou enrolado, eu estou claro sobre as coisas que eu consigo, que eu gosto, que são importantes para mim, que me fazem bem, melhor. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 4? Aí vem dizendo assim, também, uma coisa você pode ter certeza, sempre haverá o suficiente. De novo, essa mensagem de se manter firme no seu saber, da sua competência, da sua habilidade, da sua prosperidade. A próxima carta dizendo: aprenda com o passado, transforme conhecimento em sabedoria e deixe ir. Então, tá dizendo aqui também que para muitas pessoas, isso apareceu em algum outro grupinho também, você pode se ver em situações onde você pode se ver em situações familiares, coisas que você já viveu antes, entendeu? Às vezes pessoas diferentes, mas a mesma história, às vezes a mesma pessoa volta com o mesmo padrão de comportamento. E essa coisa aqui, aprenda com o passado. Então não tem pegadinha. As situações são ambíguas? São. Muitas vezes, inclusive, antes no passado você não enxergou como as coisas eram ambíguas. Às vezes você julgou a coisa como um negócio mais superficial. Mas enfim, a grande coisa esses são momentos importantes onde a vida vai te mandando oportunidades de fazer escolhas, expressar com mais consciência, de forma mais sábia, os seus sims e os seus nãos. E essa carta aqui do deixar ir tem duas coisas. Primeiro que ela representa essa chegada da primavera. Então, fica aqui uma conversa sobre esse momento. Ele é também um sinal de que você está entrando num caminho de florescer, né? Mudança de estação, mudança de fase, primavera, que é esse voltar a florescer. Tem uma outra coisa aqui também sobre esse deixar ir, que ele segurando um coraçãozinho, né? Então é esse deixar ir desses medos, dessas ansiedades, ou esse deixar ir de entender essas situações como muito pessoais. Então, como mágoa, chateação, rancor, essas coisas. Outra coisa também, já que é um momento que traz oportunidades de escolhas e oportunidade de escolher fazer diferente, agora mais consciente, mais sábio, em momentos do caminho que são conhecidos por você, então também tem essa coisa de deixar ir, um jeito antigo de responder para as coisas, de escolher, que você já sabe a direção que aquilo leva. Então você deixa aquele padrão ir para experimentar um outro caminho, uma alternativa. Que mais que a gente pode falar para esse meu grupinho número 4 que tá com essa energia bem de gente grande aqui, né?
Aí vem falando assim, meus amores, isso aqui é papo de casa 8, sobre conclusões e começos, né? Concluindo, tem muita gente aqui concluindo uma fase, um ciclo e iniciando outro. Aí a próxima carta é a carta de Mercúrio, reconhecendo que esse momento ele requer bastante aqui do seu raciocínio, do seu discernimento. Então o poder é mental, essa coisa de saúde mental, de dar um espaço para relaxar, esvaziar a mente, muito importante, porque senão pode ficar muito intenso também, não precisa, tá bom? Também eu noto aqui que com essa carta aqui de Mercúrio, a mente, nós temos o deus egípcio Thoth, que fala de momento de julgamento, né? Julgamento fala sobre despertar, enxergar mais, iluminar e aí escolha. Então, é um pedido de não enxergar esse momento como finais, nem perdas, esse deixar ir não é sobre isso. É sobre concluir uma fase importante da sua vida, tem muita mensagem grande aqui, né? Uma fase importante da sua vida para iniciar outra. E a carinha que esses momentos têm, que esse portal tem, é essa que a gente estava falando aqui, tá bom? Força! Espero que essa leitura tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br. Beijo para você e até a próxima!